bom dia, amada igreja, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui reunidos para a nossa lição da Escola Dominical. Hoje o nosso tema vai ser muito denso, muito pesado, porque é perdoar, sabedoria de vida. Nosso texto base é em Lucas 11, 1-3, mas aqui no caso é o que manda a nossa lição, a nossa revista, mas eu gosto mais de Mateus 6, de 9 a 15, porque é sobre oração dominical. Eu gosto mais de Mateus, mas a gente leu esse e a gente lê Mateus também. E também Lucas 15, de 11 a 31, que é a parábola do filho pródigo. Então, irmãos, vamos dar uma introduçãozinha antes da nossa oração. Eu vou começar pelo fim da nossa lição, porque tem umas perguntas de reflexão na nossa revista. Quais são os fatores que tornam difícil o ato de perdoar das pessoas? E eu ampliei um pouco. Por que é tão difícil perdoar? Às vezes a gente perdoa os outros, mas a gente é muito forte por nós mesmos. Por que é tão difícil a gente perdoar, principalmente a nós mesmos? E o que é o perdão? O que é o perdão? O que é perdoar? Então, irmãos, vamos fazer a nossa oração. Pedir a Deus que nos ilumine, que nos guarde e que abra nossos corações e mentes para a sua santa e sagrada palavra. Senhor Deus, nosso Pai, estamos mais uma vez aqui na tua presença, Senhor, e como igreja, apesar de longe, estamos perto, Senhor, graças à inteligência do ser humano com os meios de comunicação. Senhor, guarda os enlutados da nossa igreja, guarda os enfermos, Senhor, afofa-lhes o leito, Pai. Dele, Senhor, a esperança da vida, Pai, a cada um. Pai, neste momento te pedimos iluminação, Senhor. Te pedimos, Senhor, a graça de abrir nossos corações e nossas mentes para a tua palavra, para a tua verdade. Senhor, que seja dito aquilo que tu queres, Pai, que atinja direto aos nossos corações. É o que te peço, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos lá. Lucas 11, 1 a 3, Lucas 11, de 1 a 3, é a oração dominical. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou e disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Isso é o que está em Lucas, mas em Mateus 6, de 9 a 15, é aquele Pai Nosso que nós oramos, que nós estamos acostumados. Opa, tá caindo tudo aqui. É o nosso Pai Nosso que nós estamos acostumados. Vamos lá. Em Mateus 6, de 9 a 14. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Forte não, meus irmãos? Bem forte isso. Perdoar as ofensas, perdoar. O que quer dizer perdoar? O que significa a palavra perdoar? Perdoar do latim significa, é a união de duas palavras. Per é total, completo, mas a palavra donare, dar, entregar, doar. Então, perdoar é dar-se por completo, dar-se plenamente. E de Deus, o que nós temos? O perdão de Deus é concedido mediante a fé e arrependimento. Ou seja, você crendo, você observa tudo aquilo que você fez de errado, despeja teu coração para Jesus, para Cristo. Ele lava
a sua alma e com o arrependimento, com a humildade, você se volta para Cristo, se volta para Deus e se entrega completamente à palavra do Senhor. Então, irmãos, por que é tão difícil? Às vezes a gente perdoa os outros, mas a gente não perdoa a gente mesmo. A gente acha que a gente tem que ser perfeito e nós nos cobramos demais. Nós temos às vezes facilidade em perdoar as outras pessoas, mas nós não perdoamos a nós mesmos. Às vezes nós temos dificuldade em liberar, em soltar, em doar este perdão. E às vezes são coisas tão bobas, são coisas tão simples, que a gente acaba amargurando, enrolando no coração da gente de tal maneira que a gente se perde em coisas ruins. O pensamento da gente acaba manchando o nosso coração. Veja o caso de Caim e Abel. Abel fez uma oferenda a Deus, que foi aceita, e Caim ficou com inveja, porque a oferenda que ele fez não foi aceita, porque não foi uma oferenda de coração. Ele não perdoou a si mesmo e culpou o seu irmão, e jogou a culpa no seu irmão, que era inocente. Às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente quer tanta perfeição da gente que a gente põe a culpa nos outros. É difícil, mas às vezes acontece isso. E nós vamos agora ver a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, ela é sensacional. Por quê? O que acontece? Jesus está entre os publicanos e os sacerdotes, os homens da lei, eles ficam horrorizados, se escandalizam de ver Jesus comendo junto com os publicanos. Não esqueçamos, Mateus era publicano, Zaqueu era publicano. Então esses homens se converteram, transformaram seus corações e voltaram para o Pai. Então Jesus ele vai contar uma parábola. Vamos lá. Lucas 15, de 11 a 31. E Jesus continuou dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua,
e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Forte, né, meus irmãos? Jesus fala isso para mostrar que tanto publicanos como os escribas eram irmãos, filhos do mesmo pai, eram judeus. E que Jesus mostra? Que apesar dos escribas estarem sempre junto ao Pai, não terem transgredido, não terem fugido, estavam com o coração amargurado. Porque eles não estavam se vendo como filhos do Pai, e sim como servos. O irmão que voltou veio humilde, sofreu, perdeu, passou fome, comeu junto com os porcos. Irmãos, isto para um judeu, comer junto com os porcos, é uma coisa absurda. Aqui nós temos duas metáforas. Primeiro, a questão da impureza, e segundo, o estar junto com o costume de povos pagãos, de povos gentios. Então, ele se miscuiu, perdeu as suas origens. O filho pródigo, ele perdeu as suas origens no meio daquele mundaréu de coisas que o mundo lhe ofereceu. E o que nós vamos ter? Deus, ele sai ao encontro do seu filho. Aqui tem algumas coisas, umas questões de costume da época, que passa despercebido para nós. Uma pessoa de idade não poderia correr. Era tabu, porque poderia, no movimento, mostrar as pernas. E era tabu isso, para uma pessoa de idade estar correndo. Era, como posso dizer, o tabu era uma coisa proscrita. A pessoa tinha que se postar com dignidade, um ancião era digno. Então ele não pode correr. E ele corre, o pai corre, ele sai da sua casa. E, em geral, um ancião, quem vem é o filho que vem falar com ele. Porque o ancião é um símbolo de autoridade, conhecimento, da sabedoria de Deus. E o ancião, ele sai, ele corre, ele vai ao encontro do seu filho. E ele não tem vergonha de correr, ele vai e abraça e beija seu filho, que com certeza vendeu as sandálias, que é o objeto caro, estava descalço. E de acordo com o que diz aqui a nossa revista, o estar descalço era um símbolo de serviçalidade. Mas eu andei pesquisando, tem mais uma coisa, só tinha dois tipos de pessoas que andavam descalço. Os que eram abjetos da sociedade e aqueles que estavam em luto. Então, se morre alguém na sua família, você tira as sandálias, você tira os sapatos, porque é um símbolo de respeito para com os mortos. Então, tem duas coisas. Esse rapaz, ele estava morto, como o pai fala, ele estava morto para a família, e ele revive, ele volta. E a gente vê aqui que o pai deveria todos os dias estar indo na estrada, olhar para ver se esse filho está vindo. Em Ezequiel nós temos que Deus fala que ele não quer que nenhum se perca, que ele não se compraz da morte de seus filhos. Ele quer que todos venham para ele, que todos estejam na palavra de Deus, estejam com ele. E nós temos um hino, ó que belos hinos cantam lá no céu, por aquele que se reconciliou. Então é a festa. Esta festa que o Pai faz é a festa que os anjos fazem, que Deus faz com que os anjos façam quando um filho volta para casa. Mas o outro que estava cuidando do campo, o outro que estava ali trabalhando com o pai, ele simplesmente não se via como filho. Ele se via como um servo. Que pai, eu estou trabalhando sempre do teu lado. Este teu filho, ele fala aqui, este teu filho,
Ele não vê o outro como irmão. E o que faz o pai? Novamente, o pai sai e vai ao encontro deste filho também. Veja, é uma coisinha que para nós é insignificante, porque nós estamos acostumados na nossa vida a correr atrás dos nossos filhos. Mas para a época, o pai vir e falar com o filho, que o filho não quer entrar em casa. Então Deus nos mostra que o amor dele é para com aquele que está todo dia e aquele que não está, aquele que foi embora. Isto é difícil para nós aceitarmos isto. É complicado. Eu quero ler para os irmãos o que eu retirei de um livro chamado As Parábolas de Jesus, de Simon J. Kistemaker, é um alemão. A intenção de Jesus era descrever a atitude dos fariseus e mestres da lei em relação aos coletores de impostos e às prostitutas. Ele tinha sido acusado de receber aqueles pecadores e de comer com eles. Tinha-lhes dado a entender que, associando-se aos proscritos, ele mesmo seria banido. Jesus contou esta parábola na qual o pai manda matar um novilho cevado e diz: comamos e regozijemo-nos. Queria mostrar aos escribas e fariseus por que comia com publicanos e meretrizes. Na pessoa do filho pródigo, os ouvintes de Jesus viram o retrato dos marginalizados daqueles dias. Os coletores de impostos, os pecadores, eram judeus de nacionalidade, porém, por causa de sua ocupação, tinham sido banidos da comunidade religiosa. Estavam espiritualmente mortos aos olhos dos judeus que permaneciam na lei. O filho pródigo trabalhara para o empregador gentil, assim como o coletor de impostos. O pródigo, no entanto, caiu em si e voltou para a casa do pai. Poderiam os publicanos fazer o mesmo e voltar? A pergunta que Jesus propunha aos ouvintes era: o que acontece quando um publicano ou um pecador se arrepende? Jesus retratou o amor do pai pelo filho para deixar bastante claro que o amor de Deus é infinito. Seus ouvintes reconheceram Deus na pessoa do pai e sabiam que o pecado é sempre primeiro contra Deus e depois contra o semelhante. Como Deus perdoa um pecador e depois o reintegra como membro de sua família, a atitude do pai na parábola representa o perdão amoroso de Deus oferecido ao pecador que se arrepende. Como o pai disse aos servos: comamos e regozijamos. Assim Deus se alegra com os anjos por um pecador que se arrepende. Como nas parábolas da ovelha e da dracmas perdidas, todos os amigos e vizinhos se reúnem para festejar também na parábola do filho pródigo. O filho mais velho é convidado a festejar e alegrar-se. Os fariseus e doutores da lei não podiam deixar de entender a pretendida identificação. Jesus tinha apontado seu dedo para eles quando contara a parte sobre o irmão mais velho. Jesus, entretanto, não os acusou de maneira nenhuma. Pela parábola, mostrou o amor e zelo genuínos, não apenas pelo pecador arrependido, mas também pelo filho obediente. Pediu aos líderes religiosos daqueles dias para celebrarem e alegrarem-se quando alguém social e moralmente marginalizado se arrependesse. Pediu-lhes que aceitassem tais pessoas com amor fraternal, que os reintegrasse na comunidade religiosa. Jesus fez a proposta. Os fariseus e doutores da lei teriam que tomar a decisão. A parábola do filho pródigo proclama as boas novas do Evangelho. Todos aqueles que voltaram as costas para Deus, que consideram a igreja fora de moda e aceitam a permissiva da sociedade atual, encontrarão o Pai Celestial amoroso esperando por eles no momento em que regressares. Há uma volta ao lar para eles, porque Deus é o lar. Embora o arrependimento seja um mistério, o cristão que tem amado e obedecido a Deus deve regozijar-se e alegrar-se quando o pecador se arrepende. Para ele são dirigidas as palavras: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é teu é meu. Esta mensagem para o justo que tem enfrentado as batalhas pelo e com o Senhor e tem suportado o calor do dia e tem guardado a fé. Irmãos, o amor de Deus é incomensurável, é incomparável. E nós, seres humanos, para sermos o espelho de Cristo, temos muito que entender isso. Perdoar é dar-se completamente e inteiramente. Isto é tão difícil, irmãos. Um abraço a todos. Graça e paz no coração de todos. Amém.